Cresci ouvindo meu pai dizer que salvação é uma questão individual, mas que Deus pensa em termos de família. E quando ele falava isso, citava a promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Paulo, por sua vez, em Gálatas 3:8, vai mencionar essa promessa, dizendo que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Ou seja, Deus estava falando sobre salvação para todos os povos, mas também para todas as famílias. Então precisamos entender a combinação de uma responsabilidade individual com um projeto que se estende a toda a família. O assunto da minha conversa hoje é salvação para a família. Fique comigo e nos próximos minutos entenderemos melhor o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Estou hoje em Orlando, Flórida, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Atos, no capítulo 16, no verso 31, nós vemos: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa declaração do apóstolo Paulo tem sido ignorada por alguns e tem sido levada a extremo por outros. Alguns simplesmente parecem não lidar com a realidade que Deus tem um projeto de salvação para toda a família. Outros acreditam que simplesmente possuem uma promessa, que o fato de terem se convertido automaticamente coloca Deus numa posição, pelo que ele supostamente teria prometido, de ter que salvar toda a nossa família. Bom, para começo de conversa, precisamos entender que a mesma Bíblia que diz que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como lemos em 1 Timóteo 2,4, também afirma, como Paulo diz aos Tessalonicenses, que a fé não é de todos. Quando ele diz não é de todos, não quer dizer que Deus não a disponibilize para todos, mas que nem todos vão abraçá-la. Isso não significa que esses que não vão abraçar a fé sejam somente parentes de pessoas que também não se converteram, porque caso contrário, teriam que ser automaticamente salvos pela promessa. Então, acaba havendo confusão, ou a ignorância de entender o plano e o propósito, inclusive a nossa responsabilidade dentro desse plano e projeto de Deus se estende à família, ou muitas vezes, esse excesso de dizer, não vou nem cumprir minha parte porque Deus se comprometeu, ele que faça a dele. Então, como devemos olhar para o assunto? Eu gostaria de voltar para o contexto da declaração de Atos 16. Eu citei o verso 31, Paulo e Silas estão na prisão em Filipos e respondem ao carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Normalmente nós procuramos entender a Bíblia a partir de um contexto, o que foi dito, para quem foi dito, em que circunstâncias aquilo foi dito. Então vamos voltar aos versos anteriores, do 23 ao 30, que diz: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? É aqui que nós temos a resposta de Paulo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. E daqui a pouco veremos outros desdobramentos que vêm nos versículos seguintes. Mas, em primeiro lugar, nós vemos Paulo falando com uma pessoa em específico, dentro de um contexto específico. Eles estão numa prisão, louvando e adorando a Deus depois de serem presos de forma injusta, com julgamento sumário, sem que respeitasse os direitos de cidadão romano de Paulo. Enquanto eles estão naquele ambiente de oração e adoração, houve um terremoto, sacudiu aquela prisão a ponto de simplesmente, com todo aquele tremor, as portas da prisão se abrirem. Talvez o que se esperasse é que qualquer preso com as portas abertas da prisão tivessem corrido e fugido. O carcereiro, quando acorda com todo o barulho e o tremor, percebendo o que aconteceu, fica em desespero, porque normalmente aquele que era o guardião dos presos respondia pela fuga dos presos com a própria vida. Então, ele, assustado, deseja antecipar sua própria morte antes de ter que dar conta. E quando ele está para se suicidar, Paulo grita com ele: não faça isso.
A primeira pergunta que eu quero, fazer a você é como é que Paulo sabe que esse camarada está pegando uma espada com a intenção de suicidar-se. Não há nenhum relato de conversa entre eles, de explicação alguma, e o curioso é que a Bíblia diz que o carcereiro, para se aproximar de Paulo, primeiro teve que pedir luz, porque estava escuro. Então, eles não estão no mesmo ambiente, existe não apenas distância física, existe escuridão. Como é que Paulo sabe disso? Eu ouso dizer que Paulo falou o que falou por revelação do Espírito Santo. Naquele momento, o apóstolo Paulo, provavelmente tenha recebido uma palavra de conhecimento, um entendimento claro do que o homem estava planejando fazer, e ele então libera uma palavra. Esse homem disse: se eu não vou matar, eu faço o quê? E aí Paulo diz: tem salvação não só para você no âmbito natural, Ele está dizendo: ninguém foi embora, todo mundo está aqui, não tem motivo para você tirar a sua vida. Mas mais do que preservar e ter salvação só natural, se você crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e toda a sua casa. O mesmo Paulo que está falando pelo Espírito de Deus e por revelação, entendo eu, compreende os desdobramentos da decisão daquele homem que envolveriam toda a sua família. Eu não vejo nisso uma promessa feita a todos os crentes, senão nós teríamos vários outros textos que seriam contraditórios. Por exemplo, o próprio Jesus, em Lucas 12, de 51 a 53, diz: vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E basicamente Jesus está falando que essa divisão seria porque alguns abraçariam a fé nele, outros não aceitariam, os perseguiriam. Ele fala de circunstâncias onde até mesmo familiares se levantariam para tirar a vida dos que crescem. Agora, se ele tem uma promessa que cada um que crê, toda a família se converte, então não deveríamos esperar esse cenário proposto por Jesus. O mesmo Paulo que disse aquelas palavras ao carcereiro de Filipos, em 1 Coríntios 7,16, ele pergunta: pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Ele está falando de situações onde um cônjuge se converteu e o outro não. Agora, se Paulo acreditasse que cada um tem uma promessa e ele mesmo pregasse isso como promessa, por que é que ele ia colocar em xeque? Como é que você sabe se você vai ou não salvar o seu marido? Não estou dizendo que não deve haver expectativa. O apóstolo Pedro, por exemplo, escreve, e diz: mulheres, se algumas de vocês o marido ainda não teme a Deus, esse ainda é uma mensagem de esperança. Ainda não converteu, mas pode converter. Agora, a mesma Bíblia que coerentemente apresenta a mensagem de esperança, não apresenta uma mensagem de garantia. Cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão. Meus familiares não estão salvos pela minha decisão. Então, não creio que seja uma promessa e que vá ter cumprimento automático. Agora, isso é parte de um plano e de um projeto de Deus. E nós precisamos sim aprender a lutar pela nossa casa. A pergunta prática é: o que fazer pela nossa casa? Atos 16, voltando à história do carcereiro de Filipos, versos 32 e 33 diz: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Se você quer salvação para toda a sua casa, comece entendendo que isso é o plano, é o projeto de Deus. Mas como as pessoas serão salvas? Sempre pelo mesmo processo que Deus estabeleceu. Em Romanos 10, Paulo pergunta: como serão salvos se não ouvirem o Evangelho? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não houverem os enviados? Então, a primeira coisa que o carcereiro fez, quando entende que Deus tem salvação, não só para ele, mas para toda a sua casa, foi garantir que a palavra que foi pregada a ele também pudesse ser pregada em casa. E ele leva Paulo e Silas para casa, para que o Evangelho seja pregado. Ele não os levou apenas para cuidar deles. Ele aproveitou que os levou para pregar e também acabou cuidando deles. Mas você precisa entender a importância de levar a mensagem. Se você ainda não sente, não estou maduro o suficiente para eu mesmo pregar para toda a minha família, permite que pessoas que estão te ajudando na fé possam entrar com a mensagem do Evangelho. Esse é o ponto de partida. Então, o que você deve fazer pela sua casa é levar o Evangelho. Você também precisa de um bom testemunho. O apóstolo Pedro, no texto que mencionei, diz: mulheres, vocês cujo marido ainda não temem a Deus, vocês têm que ter um comportamento tal que possam ganhá-los até mesmo sem palavra, por um bom testemunho. Então, associado à palavra que será pregada a eles, que vai gerar fé no coração deles, seu bom testemunho também terá peso. Então, as minhas recomendações práticas para você: essa pregação silenciosa do testemunho. Isso não significa omitir
o anúncio do evangelho, mas significa ter um comportamento que, sem palavras, condiz com a mesma mensagem que já foi pregada. Porque só a mensagem pregada sem o testemunho, ela simplesmente vai ser de alguma forma comprometida. Mas a mensagem pregada, acompanhada do testemunho, fará diferença. Então, o testemunho é muito importante. E quando falamos do testemunho, precisamos de um elemento chamado sabedoria. Colossenses 4:5 diz: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo, outra versão diz cada oportunidade, né? Sabedoria. O que é que significa isso? O apóstolo Paulo, por exemplo, diz aos Coríntios, uma igreja que movia nos dons do Espírito Santo: olha, se o incrédulo entrar e todos vocês estiverem falando em línguas, ele vai achar que vocês estão doidos. Ele não está dizendo que o falar em línguas não é uma manifestação divina, mas ele falou: pense como uma pessoa que não entende o que está acontecendo aí vai agir. Precisamos de sabedoria. O que falamos? Quais assuntos abordamos? Que tipo de reunião convidamos uma pessoa que ainda não conhece a Deus? Jesus comparou o evangelismo à pescaria. Qualquer pescador sabe que se não usar a isca certa, não ganha o peixe. Em terceiro lugar, não desista dos seus, ore, lute pela salvação deles, né? Entenda o peso de oração, porque 1 Timóteo 2 diz que nós temos que orar por todos os homens, porque Deus deseja que todos se salvem. E lembre que você tem uma missão especial em relação aos seus filhos. Não terceirize a proclamação do evangelho e o discipulado deles a mais ninguém. Se você fizer a sua parte, buscando a Deus de todo o coração, o leque de probabilidade de que toda a sua casa abrace salvação será muito maior. Creia nisso. A responsabilidade de salvação ainda é individual, mas o plano de Deus é para toda a família. Deus ofereceu o livramento para Noé e toda a sua família, para Ló e toda a sua família. No Novo Testamento, na Nova Aliança, ele continua planejando a mesma coisa. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa.